Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Quero desejar para você um feliz Natal, Natal de muita paz, de muita confraternização e que sua vida seja exatamente um Natal a cada dia, sempre com muita harmonia. Olha só, a equipe do CSA realizou 2 partidas amistosas. Jogou no último domingo contra o Jaciobá na categoria Sub-20 e acabou vencendo pelo placar de 4-0. Os gols foram marcados por Igor Bahia e também pelo Gustavinho. Já na última segunda-feira, jogou lá no seu centro de treinamento contra o Zumbi, que vai representar Alagoas na categoria Sub-20 da Copa São Paulo, e venceu pelo placar de 1-0. Álvaro foi o destaque da partida, marcando o gol da vitória. Já o time do Coruripe foi a cidade de Itabaiana. Na última segunda-feira, jogou contra o Itabaiana e ficou no empate em 0-0. Também 0-0 na partida realizada no estádio Quaraci da Mata Fonseca entre Asa e a equipe do FAO. O técnico do Asa, o Ronielli, falando inclusive de algumas deficiências do time arapiraquense. Agora a gente vai trazer para você uma entrevista que fizemos na última segunda-feira com o volante Jean Kleber, ex-CSA. Passou no time azulino, fez história, retornou em 2024, mas não teve o mesmo sucesso da outra passagem. E ele fala conosco, inclusive fazendo revelações que com certeza você vai ficar interessado em acompanhar. Nós entrevistamos ele, eu e Guilherme Nobre, no programa Gazeta News Esportes, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 1 da tarde, pelo canal 525 da NET Claro, aqui na capital alagoana, pelo portal gazetaweb.com, pelo Facebook Gazeta Web, também pelo Instagram Gazeta News AL TV e também pelo canal no YouTube Gazeta News AL. Falamos com Jean Kleber e ele falando muito a respeito também dos bastidores no CSA. Você acompanha a entrevista a partir de agora. Valeu, então, já de volta e agora ele fala conosco. Jean Kleber, grande abraço, Jean. Pela terceira vez eu estou dizendo isso, mas acho que agora sai mesmo. Jean, grande abraço, seja bem-vindo, cara, para trazer notícias do seu momento atual, da passagem pela equipe do CSA, que fez história bonita, Jean. Boa tarde, eu que agradeço. Acho que pela terceira vez deu certo, né? Isso é um prazer. Por tua presença aqui no nosso Gazeta News Esporte. Você que é um cara que fez história aqui em Alagoas, tem uma história muito legal no Avaí, que me impressiona muitos anos, né? Com a camisa lá do Leão da Ressacada. Mas eu queria te perguntar, nesse momento da carreira, chegando agora para o futebol paranaense, como é que você está, fisicamente falando? Como é que está a expectativa para esse ano de 2025 que está chegando? A expectativa é sempre grande, né? Claro que não é de um momento que eu gostaria, porque fiquei aí praticamente 2 ou 3 meses, né? Sem estar treinando, sem estar atuando. Claro que isso atrapalha um pouco, mas já estou de 12 a 13 dias já tentando entrar em forma, tentando acompanhar meus companheiros. É um campeonato muito difícil do estadual, tem grandes clubes como o Atlético Paranaense, Curitiba, agora vem o Maringá, que acabou de subir da D para C, Cascavel, então vai ser um campeonato muito bom e eu espero estar à disposição o mais rápido possível para poder ajudar meus companheiros. Um clube novo, que gosta de fazer formações de atletas, SAF, né? Tem uma estrutura muito boa, né? Chega até surpreender para quem chega assim logo de cara. Então a gente tem tudo para fazer uma boa temporada, para um 2025 ser abençoado, em nome de Jesus. Você falou desse tempo, Jean Kleber, que ficou sem trabalhar, porque havia a expectativa de você permanecer aqui em Alagoas, inclusive vestindo a camisa do CSA, né, Jean? Sem dúvida, né? Foi uma lição, né, que a gente acaba aprendendo. A gente ficou conversando aí praticamente, cozinhando frango, como a gente fala, né? Por 2 meses. 2 meses que eu fiquei sem ir atrás, né? De um clube, né? Que eu acabei confiando na palavra e a gente sabe hoje em dia, quando a gente não tá no papel, as coisas podem ter uma reviravolta. Infelizmente teve essa reviravolta, não crio mágoas de nada, né? Claro que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco da empatia, não só pelo atleta, mas pela família, que acaba acertando a escola, acaba acertando a nossa permanência, né, na nossa casa, que quem não sabe, Maceió é a minha casa, minhas coisas são todas aí, minha família, meus amigos, mas a gente sabe que o futebol é assim, infelizmente, e eu só desejo o melhor, e agora, o meu melhor, em nome de Jesus, vai ser agora aqui no Azures, no Paranaense.
Com certeza. Ô Jean, o CSA passou por alguns momentos delicados e você foi um dos pouquíssimos jogadores que fez 2024 inteira, né? Chegou no fim de 2023 e fez a temporada inteira. E isso foi muito difícil de vermos em alguns jogadores desse elenco, porque mudou muita coisa. O que você via que acontecia lá dentro no CSA que você crê que pode ter prejudicado o seu trabalho, o trabalho da equipe, dos outros jogadores? Porque teve mudança na presidência, teve essa briga política, mudança de técnico. Então, o que você conseguiu ver e extrair desse CSA 2024, que foi uma pequena confusão, né? Não, sem dúvida, né? Eu acho que desse ano, o que eu posso dizer mais é a resiliência, né? A gente sabe que politicamente, quando você tem uma mudança, uma saída de um presidente que, queira ou não queira, é que chegava junto com as finanças, e ele acabando saindo da forma como ele saiu, deixou um pouco desorganizado, né? A gente acaba perdendo o homem de confiança do dinheiro, aí acaba tendo que ir atrás de A, B ou C, até mesmo da política, para conseguir trazer essas verbas. E quando a equipe também acaba sentindo tudo isso, acaba transparecendo para dentro de campo, né? Claro que não podemos também deixar só por conta disso, né? A gente dentro de campo também resultados, mas acaba atrapalhando de todas as áreas. A gente sabe que não é fácil, o extra às vezes acaba atrapalhando. E como você falou, né? Foi um dos poucos, aos trancos e barrancos, né? Tive, acho que em todas as listas de algumas saídas, né? Algumas coisas que às vezes o torcedor nem entende, nem imagina, né? Só que, como eu falei, daqueles que ficaram, foi como a própria presidente falou, né? Um dos pilares, né? Eu tive de muitas vezes no vestiário segurar algumas coisas, né? Até mesmo questão de atuar, sendo até proibido às vezes de poder atuar, coisa que acaba atrapalhando. Mas futebol é assim. Quando a gente acaba pelo amor, a gente às vezes acaba até perdendo a razão. Mas é uma coisa que para se levar para a vida, né? E espero que essas coisas possam ter servido de lição para o nosso SA nesse ano vir cada vez mais forte. Sem sombra de dúvida. A gente está falando com o Jean Kleber, que é jogador de futebol. Daqui a pouco a gente fala com o craque da voz. Já está sendo preparado para daqui a pouco falar conosco. Tá pronto? Tô sim, Galvão. É assim que ele fala, né? Então daqui a pouco ele fala também com a gente. Deixa eu abraçar o Souza, que é torcedor, inclusive, do CSA. Está em Jatiuca acompanhando a gente. Com certeza, prestando muita atenção nessa entrevista. Jean Kleber, a gente sabe que a parte financeira do CSA foi o que pesou muito nesta temporada e, por que não dizer, nas últimas também. Como aconteceu a tua negociação para você sair do CSA? Como é que está todo esse processo? Porque tudo hoje é jogado para recuperação judicial. Mas, Jean Kleber, como é que ficou esse acerto com a equipe azulina? Olha, vou te falar, uma boa pergunta, viu? Para quem não sabe, né, minha renovação, eu abri mão quase de metade do que eu recebia. Eu tinha abrido mão de novembro, de dezembro, para ter um contrato até o final da Série C, né? Às vezes tem um monte de especulação, né? Um monte de fofoca. Fala que eu queria pedir por o incrível dobro que pareça, recebia, isso é uma coisa que tem demais no CSA, fofoca, né, cara? Exato, e isso é mentira, né? Para quem me pergunta, sabe, eu abri mão de muita coisa para poder ficar, né? Às vezes a gente não pensa só no atleta, a gente pensa no amor de estar vestindo a camisa, de poder fazer história, de poder ganhar títulos, fazer um ano diferente, né? Como a gente terminou, tava um time ali focado, um time já maduro para ter uma base, coisa que a gente não tinha antes. Então a minha permanência nessas conversas, eu conversei acho que com o Jati umas 3, 4 vezes, com o Lessa também uma vez, então tava tudo acertado com a minha parte. Aí teve a mudança, que era só pro estadual, eu acabei aceitando novamente, e depois eles tiraram a palavra falando que não tinha mais a negociação, e o clube não entrou mais em acordo, mas aí eles sabem a verdade que não foi isso. Infelizmente, a gente sabe como está em ordem judicial, ainda não tem os credores, eu tenho coisa para receber, se você tem noção, de fevereiro, tenho a própria rescisão, o FGTS também, que ainda também não foi pago. Estou tentando fazer com eles de todas as formas, mas às vezes eles nem respondem. A gente sabe como que é essa transição, quem sai, eles acabam, não vou falar largando, né, mas tentando fazer algum acordo. E quem permanece acaba recebendo direitinho, né? Mas a gente espera que eles possam honrar com pelo menos o que está no contrato, que a gente também tem família, tem nossas coisas, e eles sabem o tempo e a espera deles, e ainda estou para poder fazer esse acordo, para começar pelo menos a receber alguma parte que eu tenho ainda acordado com eles.
E já a gente sabe que toda essa situação é complicada do futebol mesmo, né, brasileiro, que muitos clubes devem, não pagam, enfim, acaba virando aquela bola de neve. Mas durante 2024 você acabou perdendo alguns jogos por questões de lesão, naturalmente acontece, mas as mudanças recorrentes no comando técnico acabaram prejudicando também o desempenho do Jean Kleber no Campeonato Brasileiro? Então, só terminando a questão das finanças, acaba atrapalhando de algumas coisas, né? Às vezes a gente espera demais por eles, né? E acaba não tendo. Aí depois que o jogador, ainda mais eu como tenho história, acaba entrando na justiça, acaba eu como errado, né? Mas eu espero que isso não aconteça, se Deus quiser. Agora as mudanças, eu tive até, não lembro que diretor que foi, né? A gente teve o primeiro ali, o treinador, e ele acabou sendo até campeão, né? Ficou muito tempo ali, muito pouco tempo, exato. Muito pouco tempo, trouxe a sua base, trouxe o seu time quando ele estava começando a engrenar e acabou saindo, né? Que até hoje ninguém sabe dizer ao certo a sua saída, se foi por conta dele, se foi por conta do empresário, se teve alguma outra coisa. Aí trouxe outro treinador, acaba também tendo a mudança do treinador atual. Aí tá esses outros jogadores, os outros jogadores que era do primeiro treinador acaba saindo. Então é sempre uma decorrência, né, da sua performance, você tem que acompanhar o treinador, e isso acaba atrapalhando. O treinador que gosta de um treinador que gosta um volante, treinador que gosta com dois. Então depois ainda veio o cabo, que aí também tem uma filosofia de jogo diferente. Então tudo isso você tem que acompanhar o mais rápido possível. Então infelizmente acaba atrapalhando um pouco. Depois disso que a gente começou a ter uma paz, entre aspas, né, que foi quando teve a mudança de 9 ou 10 jogadores, que falam assim, agora ou é isso ou a gente cai, vai ser com vocês, a gente precisa também dos pilares, que é o Jean, o próprio Thiago, aí chega o Roberto, e graças a Deus os meninos que chegaram abraçaram, né, e a gente conseguiu dar essa volta por cima e terminar faltando apenas um ponto daqueles jogos que às vezes a gente acaba ali depois do 45 falando acabou o jogo, acaba tomando empate. Mas é coisa pra gente aprender, um time mais maduro, um time que possa conhecer nossa torcida, que nos cobra, né, que nos incentiva também, mas sempre tá ali. Então é praticamente isso. Valeu, Jean Kleber. Muito obrigado pela participação, obrigado pela gentileza, cara, que você tenha um Natal cheio de muita paz, de muita saúde e que esse Natal seja repetido dia a dia junto com você e com sua família. Grande abraço, cara. Eu que agradeço, Feliz Natal para todos os ouvintes, para vocês também, obrigado pelo convite. Que a gente também não possa esquecer a verdadeira festa, né, que é o Natal, o nascimento aí de Jesus, que a gente possa estar perto dos nossos, que nosso ano agora de 2025, assim como o nosso CSA, que eu estou de longe, né, não estou mais vestindo a camisa, mas vou estar sempre torcendo por vocês, do nosso clube azulino, e que a gente possa ter um ano de muitas vitórias, em nome de Jesus. Tá aí então a entrevista que fizemos com o ex-jogador do CSA, o Jean Kleber. Revelações bombásticas, né, rapaz? E aí, qual a tua interpretação a respeito de tudo o que disse o volante ex-CSA? Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Não esquece de deixar o teu like, de compartilhar o link com outras pessoas, de fazer o teu comentário. Se você não é inscrito, faz a tua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Quero agradecer também à organização Arnon de Mello, ao Grande Maresia, Grande Mar, por autorizar que eu utilize também o vídeo aqui no meu canal. Valeu então, grande abraço para todos, fiquem com Deus.